Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de física e estarei aqui apresentando esse exercício que está ligado à análise de circuitos. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal, não é? Ajuda a promover o canal e ativem o sininho das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E também vou pedir para que deixem os vossos comentários aí, a dizerem o que acham dos vídeos, não é? E também a deixarem sugestões dos vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Então, o exercício diz aqui: pretende-se dissipar uma potência de 10 watts, não é? Num resistor de 0,1 ohm, ligando o resistor a uma fonte cuja força eletromotriz é de 1,5 volt. A. Qual deve ser a diferença de potencial aplicada ao resistor? B. Qual deve ser a resistência interna da fonte? Então, aqui a linha A, não é? Vamos colocar aqui a linha A. Temos que ter em conta que a potência dissipada num certo resistor vai ser igual à sua resistência, intensidade ao quadrado. E nos pedem aqui qual é a diferença de potencial aplicada ao resistor. A diferença de potencial aplicada ao resistor, não é? Podemos chamar de φ, não é? Ou U, não é? Então vai ser igual à resistência vezes a sua intensidade, não é? Então, em primeiro lugar aqui vamos calcular a intensidade e depois vamos calcular aqui a diferença de potencial. Já temos aqui a potência 10 watts, né? Vai ser igual a resistência 0,1 ohm, né? E ao quadrado. Então, continuando aqui, I ao quadrado vai ser igual, esse passa a divide, né? 10 sobre 0,1, não é? Então, isso vai ser I ao quadrado vai ser igual, não é? Multiplico em cima por 10 e embaixo por 10, fico com 100 sobre 1, não é? Porque multipliquei aqui por 10. Então, daí I vai ser igual, raiz quadrada de 100 é 10 ampere, não é? 10 amperes. Então já tenho aqui a intensidade. Agora posso calcular a diferença de potencial no resistor. Vai ser igual a R vezes G, não é? Então φ vai ser igual, R é 0,10 ohms vezes 10 amperes, não é? Então φ vai ser igual, 10 vezes 0,1 vai ser 1 volts, não é? 1 volt, aliás, não 1 volts, 1 volt, porque é 1 apenas. Então 1 volt, já temos aqui a resposta para a linha A. Agora vamos para a linha B, não é? Então a linha B nos perguntam qual deve ser a resistência interna da fonte, não é? Aqui nos dizem que tem uma força, não é? Ou tem um resistor, perdão, tem aqui um certo resistor, R. Esse tivemos a trabalhar com ele na linha A. E depois tem uma certa fonte de tensão, não é? E tem uma certa força eletromotriz e depois tem uma certa resistência interna, e nos pedem essa resistência interna, não é? Nós temos que ter em conta que isto, antes disso vou colocar aqui mais, não é? Este é o polo positivo, quando temos aqui essa dimensão maior, esse é o polo negativo. Para entender essas coisas mais, podem ver aí o primeiro vídeo ligado a esta matéria, está disponível aí no canal, não é? É só navegarem para encontrar, isso vai ajudar a entender este vídeo aqui ou essa resolução e os demais vídeos que poderão ver aqui no canal ligado a esta matéria de análise de circuitos. Então, aqui, continuando, isso pode ser escrito de uma outra maneira, não é? Essa é uma fonte real, não é? A fonte real é aquela que tem
ou considera-se uma resistência interna, não é? Podemos escrever da seguinte forma, né? Separarmos isso, vamos ter uma fonte ideal e depois aqui consideramos também a sua resistência interna, não é? Assim separado, esses terminais são os mesmos que estes aqui, não é? Consideramos isso, separamos aqui para melhor representar, não é? Então aqui continuamos com a nossa resistência externa, essa R, não é? E depois aqui E, e depois aqui R. Aqui dissemos que é mais, aqui é menos, não é? No vídeo que eu acabei de falar aqui, não é? Em que representei ou apresentei um certo exercício, mas antes disso apresentei algumas teorias. Já tinha ensinado que o sentido da força eletromotriz é a partir do negativo, não é? Até ao positivo. E o sentido da fonte, não é? Ou o sentido da força eletromotriz, ele vai determinar o sentido da corrente. Então teríamos aqui, por exemplo, não é? I, que é a nossa corrente. Então temos aqui o nosso esquema, não é? Já definimos aqui o sentido da força eletromotriz, que se pode ver também no primeiro vídeo dessa sequência, que podem ver aí no canal, não é? Eu quando posto os vídeos no canal ou coloco os vídeos no canal, coloco na sequência, não é? Na mesma sequência que eu fiz os vídeos, não é? Então o primeiro vídeo que vão encontrar sobre a análise de circuitos é esse mesmo. Então aqui podemos ver o sentido da força eletromotriz é a partir do sinal negativo até o positivo, ou o ponto de menor potencial até o maior na nossa fonte. E depois o sentido da corrente vai seguir também o sentido da força eletromotriz. E ensinei também naquele vídeo como somar as diferenças de potencial, né? Mas vou ensinar aqui também, né? Então temos que ter em conta, vamos supor que tenhamos este ponto aqui A, vamos somar as diferenças de potencial, para quê? Para podermos determinar essa resistência interna que nos pede, não é? Uma das coisas que temos que ter em conta, a diferença de potencial para este ponto apenas vai ser zero, quer dizer, se começarmos daqui a somar as diferenças de potencial e voltamos para aqui, vamos ter zero. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos dizer φA, não é? φA, depois vamos somar daqui, e uma das coisas que disse lá naquele vídeo e volto a repetir é que se a corrente passa por um resistor, né? Se há uma corrente que passa pelo resistor e no nosso andamento imaginário, nas somas das diferenças de potencial, nós seguimos a corrente, vamos ter sinal negativo da diferença de potencial, mas se vamos ao encontro da corrente, vamos ter sinal positivo. Por exemplo, esta vai assim e eu estou a seguir o sentido aqui horário, né? Começo de A e sigo o sentido horário, né? Então estou a seguir essa corrente, então vamos ter um sinal negativo. Então terei aqui menos RI, não é? E depois continuo, venho aqui, não é? Encontro essa resistência interna, também vamos seguir o sentido da corrente, vai ser menos também, não é? Menos R menor I. E depois, quando temos uma fonte, né, temos que ter em conta, estou a repetir também, já falei no outro vídeo, se encontramos, estamos a seguir aqui uma certa trajetória, um certo sentido, e encontramos em primeiro lugar sinal negativo, não é? A diferença de potencial entra com o sinal positivo, não é? Mas se encontramos o sinal positivo, não é? Se encontramos em primeiro lugar o sinal positivo, a diferença de potencial entra com sinal negativo. Então, para o caso aqui, estamos a seguir esse sentido, encontramos o menos, vai entrar com sinal positivo. Se fosse este sentido, entra com sinal negativo. Então, teremos aqui mais não é? E depois continuamos aqui, isso vai ser igual a aqui, não é? Onde terminamos, φA, não é? E depois vamos ver aqui se esse passa por aqui ou esse passa por aqui, vão ser simétricos, sai, não é?
É por isso que muitas das vezes nós somamos só dos elementos que temos e dizemos é igual a zero, sem precisar de colocar aqui. Isso só coloquei para mostrar a essência, não é? Mas das próximas vezes é só somar daqui, não é? Somar daqui e é igual a zero. Considerar essa questão de quando seguimos o sentido da corrente ou quando vamos ao encontro, essas coisas todas. Então, continuando, né? Vou para aqui e terei aqui menos RI, não é? Menos RI e depois mais aqui a força eletromotriz igual a zero. Eu estou a procurar de R menor, não é? Procurar de R menor, resistência interna, vou isolar então. E aqui ela passa, RI vai ser igual, ficamos aqui com aqui menos RI, não é? Isto se passou. E depois aqui continuando, R vai ser igual, esse I passa a divide, então menos RI sobre I, não é? E depois aqui R é igual a epsilon sobre I, não é? Menos R, não é? Este I simplificou este, se tivermos que separar, não é? Ou para não complicar os demais, isso seria E sobre I, depois menos RI sobre I, né? Então é a separar aqui, ficamos com isto. Então R, que é a resistência que nós estamos à procura interna, vai ser igual. A força eletromotriz será o que? 1,5. A corrente já determinamos, é 10, não é? 10, então sobre 10, menos a resistência que é 0,1. Então, se formos a ver aqui, R vai ser igual. Isto é 0,15, né? 15 menos 0,1. Então, ficamos com R interna que vai ser igual. 0,15 menos 0,1 é 0,05 em ohms. Então, já determinamos assim a resistência interna. Então, eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal para promover o canal e ativar o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E também deixem as vossas sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui. Eu trabalho com matemática física, preparação para exames de admissão de matemática e física e algumas cadeiras de engenharia, resistência dos materiais, hidráulicas, teorias de estruturas, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, dinâmica dos fluidos e demais cadeiras. E até ao próximo vídeo.